Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Que Deus habite ricamente em sua vida, em seu coração. Que Deus esteja abençoando seu lar, seus entes queridos, seus parentes, seus amigos e as pessoas que estão à sua volta também sejam abençoadas por intermédio do seu procedimento, do seu viver. Eu gostaria de, nessa noite de adoração, de glorificar ao nosso Deus, de honrar nosso Deus com nossa presença, com nosso louvor, com nossa vida, com o nosso coração amoroso que ama esse Deus Todo-Poderoso. Vamos meditar no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 16. Deuteronômio 30, 16 diz assim, amados irmãos: Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus. Andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos, ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. Deus é maravilhoso, Deus tem nos abençoado, Deus abençoou aquele povo no passado que foi fiel. Aqueles que foram fiéis foram abençoados. Abençoados como? Abençoados financeiramente, se tornaram pessoas ricas, abundantes na terra? Alguns até que sim, mas não é essa a promessa do Senhor. A promessa de Deus é que aqueles que forem fiéis até a volta de Cristo, esses receberão a coroa da vida e bênçãos celestiais inimagináveis. Não conseguimos imaginar o que nos aguarda no céu com Deus, que criou todas essas coisas. Mas quer dizer que não vamos ter nada, bênçãos nenhuma nessa terra? Não, pelo contrário, a própria passagem nos mostra que aquele povo que foi fiel tomou posse de uma terra que Deus prometeu, onde mana leite e mel, ou seja, tinha fartura, tinha abundância, mas primeiro, porque aquele povo se tornou fiel. Quem foi fiel recebeu essa promessa de Deus. A promessa de Deus para mim e para você, meu irmão, é que sejamos fiéis, que a nossa fidelidade
a Ele demonstra que de fato somos seus filhos, e como Pai Ele vai nos abençoar, vai cuidar de nós, nos dando tudo o que precisamos, o que comer, o que vestir, e nos dar alegria nesse mundo de estar vivendo. E nossa maior alegria é saber que nossos pecados foram perdoados, que através de Jesus nós temos vida eterna com Deus, que temos comunhão com esse Deus maravilhoso que criou todas as coisas, que nos dá o alimento e que vai também, através de Cristo Jesus, nos dar uma vida eterna no céu com o Pai Celestial. Que você tome posse também de uma vida cristã, de uma vida santa, de uma vida de fidelidade, para ser abençoado aqui na terra e receber a bênção especial que é ter a vida eterna com Deus. Vamos orar, vamos glorificar a Deus nesta noite. Pai amoroso, somos gratos ao Senhor por tudo que tem nos dado. Entregamos neste momento, ó Pai, nossas vidas em adoração ao Senhor. Que o Senhor receba nossos louvores, Pai. Receba nossas vidas santas dedicadas ao Senhor. Que a cada dia, Pai, o Senhor nos ajude a vencer o pecado em nossas vidas, vencer o mal, pois vivemos em uma guerra espiritual aqui na terra, Pai. Cada momento de nossas vidas que passamos por tribulações, é uma luta que passamos para vencer o pecado, vencer o mal, para continuarmos firmes na presença do Senhor, ó Pai. E essa luta, o Senhor nos deu muitas armas. Uma delas foi a oração. E outra arma que temos, ó Pai, é ler a palavra do Senhor, conhecer ao Senhor, ó Pai, meditar nessa palavra dia após dia. E assim, Pai, nós vamos estar vencendo todos os dias, a cada dia que o Senhor nos permitir aqui nessa terra, vencer o mal, vencer essa guerra, para que nossa carreira seja completada, Pai, para que recebamos a coroa da vida que o Senhor tem, o prêmio maior que o Senhor tem reservado para cada um dos teus servos, que lutar essa luta, combater o bom combate e ser vitorioso no final de tudo, Pai. Nós somos gratos ao Senhor, entregamos essa adoração, esse louvor em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
Peregrinando pelas montanhas e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Sombras na roda, nuvens em cima, o Salvador não há onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, dando louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei, abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou. Rei de Israel, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou. Rei de Israel, domínio e poder pertencem a Jesus.
louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Boa noite, irmãos. Louvado seja o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nesta oportunidade que Ele nos concede, onde podemos estudar a Sua Palavra, aprofundar no conhecimento dEle e da Sua vontade. E hoje o nosso tema importante, é a adoração em espírito e em verdade. Como nós devemos proceder como igreja, como discípulos individualmente falando e coletivamente falando, dentro da adoração, que na forma que Ele quer, na forma que Ele deseja, que Deus possa estar abençoando e guiando essa mensagem. Nós aprendemos que a adoração dos judeus a ídolos e o uso de práticas pagãs na adoração eram inaceitáveis a Deus. Então Deus, na antiga aliança, não concordava com as práticas idólatras do seu povo, o povo que Ele separou para ser o seu povo exclusivo, que eram os judeus, os hebreus naquela época. O Deus da Bíblia é um Deus zeloso, conforme Êxodo 20, de 3 a 5. E o único Deus verdadeiro. Então o Deus que nós adoramos, o Deus da Bíblia, Deus Criador dos céus e da terra, é o único Deus. Que na nossa fé nós cremos, e a palavra de Deus, a Bíblia, afirma essa verdade, e nós cremos. Nós temos fé, que é a certeza daquilo que nós não vemos, e a convicção das coisas que nós esperamos. Então nós temos fé que Deus, esse Deus Criador, representado pela Bíblia, é o Deus, o único Deus que existe. Só Ele deve ser adorado, e somente da maneira que Ele especificou. Então, Ele especificou a maneira de quando nós vamos adorá-lo. Ele deixou escrita a sua vontade, e nós precisamos seguir os teus ensinamentos, os seus desígnios, conforme a adoração. Lembrando que o alvo da adoração é o nosso Deus. Então nós precisamos estar atentos com as suas instruções. Adoradores devem adorar a Deus somente e fazer somente o que é ordenado por Ele. Então Deus, Ele ordenou, fez as suas ordenanças conforme a sua vontade. Em Deuteronômio nós lemos 6, versículo 14 e 15. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus, se não se acenda contra ti, te destrua sobre a face da terra. Então, uma instrução muito clara, que nós vemos aí, nós percebemos claramente, nós precisamos estar atentos a isso, porque infelizmente, como nós conhecemos muito bem, Israel não obedeceu. E o reino do norte, depois da divisão, acabou sendo levado cativo e destruído, completamente destruído pelos assírios. Depois, o remanescente, Judá, o reino do sul, foi levado também cativo para a Babilônia, e muito tempo ficou lá, depois voltou. O remanescente ficou fiel, depois desviou de novo, e desse remanescente veio Jesus, que veio trazer para nós essa nova aliança a qual nós pertencemos. Quais são as fronteiras da adoração? Deus revelou por meio de Moisés que o povo de Israel deveria guardar todos os seus estatutos, mandamentos. Deuteronômio 6, versículo 2. Essa afirmação significa que eles deveriam obedecer a tudo, como nós. Tudo que Deus nos ordena, nos designa, nos instrui pela sua palavra, nós vamos obedecer. Ele é o Senhor. Não deveriam escolher ou optar, mas observar cada ordenança que foi revelada na lei de Deus. Então Deus designou, Deus ordenou, e não é opção, é conforme a vontade de Deus. Não conforme eu quero, não conforme alguém quer, conforme o povo queria, conforme a vontade de Deus.
Israel deveria seguir somente o que Deus ordenou, assim como nós hoje, a nova aliança, né? Cuidareis em fazeres como vos mandou o Senhor, vosso Deus, não vos desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Deuteronômio 5, versículo 32. Então, não pode haver desvio na nossa adoração. Felizmente, ao nosso redor, nos dias de hoje, o que mais tem são desvios da vontade de Deus. E nosso lema é ficar com o Senhor, com a Bíblia, com o manual da vida, que é o manual que nos instrui, que é a sua palavra, e mais específico para nós, a nova aliança, né, em Cristo Jesus, quando nós pertencemos hoje, onde nós estamos, a igreja. Essa mensagem foi repetida inúmeras vezes a Israel, e também foi dirigida aos reis de Israel também. Deuteronômio 17, versículo 20, 28, 14, Josué também, 1, versículo 7, e outras passagens. Então, estas instruções foram dadas. Como fazer a adoração conforme a vontade de Deus. Eles não deveriam acrescentar nem tirar nada dos ensinamentos, dos mandamentos de Deus, assim como nós hoje, né? Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4, versículo 2. Muito claro para nós, né? E para eles também. Qualquer acréscimo ao que Deus ordenara eram preferências humanas, e não mandamentos divinos. Olha só, se alguém observasse acréscimos, não estaria obedecendo a Deus, como hoje. As pessoas acrescentam, trazem coisas da antiga aliança, que não tem ordenança na nova aliança, não tem instrução, não tem palavra de Jesus, e eles trazem coisas que não são para nós. As coisas da antiga aliança é para um outro povo, um povo que foi tirado do Egito, né, e formou-se uma grande nação, e foi dada uma lei a eles. E essa lei Jesus veio cumprir, né, e agora nós temos uma nova lei, né, a lei da graça e do amor em Cristo Jesus. Jesus ensinou o mesmo princípio aos que estão sob a nova aliança, a aliança que nós estamos hoje. Judeus e gentios convertidos a Cristo. Esse é o povo de Deus hoje. Ele disse que os seus seguidores deveriam ensinar os que se tornassem seus discípulos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28, versículo 20. Ele disse que ninguém deveria acrescentar ou tirar alguma coisa do livro do Apocalipse. Capítulo 22, versículo 18 e 19. Então não podemos, como discípulos, como servos, como adoradores, nem acrescentar e nem tirar. A palavra de Deus é perfeita. Então não precisa ser acrescentada, nem muito menos tirada algo dos seus ensinamentos, das suas ordenanças. Paulo escreveu a respeito do Evangelho, o qual instrui princípios cristãos, 1 Timóteo 1, 9 a 11. Que os que ensinam outro evangelho são malditos. Olha só que palavra forte, Gálatas 1, 8 a 9. Então, aqueles que ensinam um outro evangelho, né, diferente daquele evangelho de Jesus, o evangelho que o apóstolo Paulo pregou, se tornava maldito. Então, aqueles que estão desviando, acrescentando ou tirando dos ensinamentos do Senhor se tornam malditos perante Ele. Então, precisamos tomar o devido cuidado na nossa adoração. Não é o que eu quero, não é o que você quer, não é o que a liderança quer, é o que Deus quer, o que Jesus quer. Então, é isso que importa para nós, né? João reportou-se ao assunto escrevendo: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Não tem Deus. Que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como também o Filho, segundo João, versículo 9. Jesus afirmou que quem adora a Deus deve adorá-lo em espírito e em verdade, que é o nosso tema hoje. João 4, versículo 24. Deus estabeleceu limites a quem busca obter salvação.
deve permanecer dentro desses limites. Hebreus 5, versículo 9. Então Deus limitou, né? Estabeleceu limites para quem busca essa salvação em Cristo, né? Então, vamos ficar dentro do limite que Deus nos deixou. O mesmo se aplica aos que querem adorar a Deus de modo aceitável. Então Deus limitou, fez um limite na sua adoração. Quem introduz práticas de adoração que Deus não menciona e nem insinua com isto, né? Insinua que Deus não revelou tudo que devemos usar na adoração. Então quem está introduzindo práticas que Deus não autorizou, não ensinou, insinua para nós, né, que Ele não revelou tudo. E pelo contrário, a Bíblia é completa. Tudo que nós precisamos saber para a nossa adoração, para a nossa vida diária, para o nosso casamento, para as práticas de adoração na igreja, para a evangelização, está tudo completo, tudo perfeito para nós, né? Tal atitude nega que a Bíblia não é completa, que a revelação de Deus não está completa. Precisamos acrescentar. O homem precisa acrescentar, ou tirar, ou modificar, ou aperfeiçoar. É uma inverdade, aperfeiçoar o que já é perfeito. Não acontece, nunca pode acontecer. A adoração em verdade. O que seria isso? A adoração sob a nova aliança precisa ser em concordância com a verdade que Jesus revelou. Quem é o Senhor da nova aliança? É Jesus. Ele é o Senhor, né? Muito claro para nós isso. Então é a verdade que Ele revelou para nós. A samaritana que encontrou Jesus no poço de Jacó indagou Jesus a respeito do lugar em qual deveria ser adorado a Deus, né? Qual lugar? Os samaritanos adoravam no monte Gesarim, mas os judeus adoravam em Jerusalém. Então, diferente, né? Jesus destacou que a adoração em Jerusalém estava certa. A respeito da adoração dos samaritanos em relação às práticas judaicas, disse ele: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4, versículo 22. Logo, ocorreria uma mudança quando os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Então essa adoração estava chegando. Lembrando que Jesus estava vivendo na velha aliança. Ele não viveu a nova aliança. Ele estabeleceu a nova aliança após a sua morte. Veio concretizada, né? O testamento só tem valor, né? Só é oficialmente entra como lei, como algo que realmente vai ser estabelecido depois da morte do testador, né? Por isso que a nova aliança foi concretizada após a morte de nosso Senhor, e sua ressurreição e a sua assunção aos céus, e depois de Pentecostes foi estabelecida, foi manifestada a igreja e, consequentemente, a nova aliança de Deus em Cristo Jesus, né? A adoração tem que ser em espírito e em verdade. É muito claro para nós, né? Nenhuma opção é permitida. Não tem opção. Qual opções que nós temos? Uma única opção. E qual é? Adorar a Deus em espírito e em verdade. A implicação disso é clara. Os samaritanos não eram verdadeiros adoradores. Eles acreditavam no mesmo Deus que os judeus, mas estavam adorando no lugar errado. Então, no Monte Gerazim e os judeus em Jerusalém. Como identificar a verdade? A verdade foi revelada por meio de Jesus, João 1, 14 e 17. Permanecendo nos ensinos de Jesus, podemos conhecer a verdade. João 8, 32. Quando nós permanecemos, nós solidificamos, nós enraizamos os ensinamentos de Jesus, permanecemos na verdade, nós conhecemos a verdade. As palavras de Jesus, sendo de Deus, são a verdade. João 17, versículo 17. Aqueles que são da verdade ouvem a voz de Jesus. João 18, 37.
porque a verdade está em Jesus. Efésios 4, versículo 21. Vemos então que Jesus trouxe a verdade, e a verdade está nele. A verdade não está fora de Jesus, não está no mundo, não está nas religiões humanas que os homens inventam, ou acrescentam, ou tiram. A verdade está somente em Jesus. Essa verdade está na palavra de Deus, que é a verdade. E toda a verdade foi revelada por meio do Espírito Santo, que é o Consolador que hoje habita em nós. Lembrando, né? Quando Jesus foi aos céus, ele rogou ao Pai que enviasse um novo Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo. Sendo assim, tudo que fazemos em adoração limite-se à verdade ensinada por Jesus. Então, a nossa adoração tem que ser limitada a quê? A verdade que está em Jesus. A adoração não é segundo o ensino da lei, a lei de Moisés. Podemos conhecer a verdade se continuarmos nas palavras de Jesus. É importante. Não segundo a lei. A adoração do Novo Testamento não se baseia na lei de Moisés. Moisés trouxe a lei. Jesus trouxe a graça e a verdade. João 1, versículo 17. Essa verdade aplica-se à adoração cristã. Embora a verdade não tenha vindo por meio de Moisés, seu ensino não era falso. Moisés apresentou uma representação precisa, ou seja, uma sombra da verdade que Jesus trouxe. Então era uma sombra. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança, é uma sombra do que viria em Cristo Jesus. Jesus é a sublimidade do conhecimento, né? Conforme Colossenses. Moisés apresentou uma representação precisa, como já disse, né? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é imagem real das coisas. Hebreus 10, versículo 1. As práticas da lei serviram de figura e sombra das coisas celestes. Hebreus 8, versículo 5. Por essa razão, os cristãos não devem basear a adoração no que era ensinado e praticado no Antigo Testamento. E a Antiga Aliança, muitas religiões, se não quase todas, vão na Antiga Aliança buscar um sistema de adoração que já foi abolido. Quando Jesus veio, ele encravou na cruz. Colossenses fala para nós claramente isso. Ele encravou toda a ordenança da Antiga Aliança na cruz. Né? Então as pessoas vão lá buscar algo que já está abolido. Sendo que o sistema de adoração da Antiga Aliança é diferente e muito claro para nós, conforme a Bíblia, conforme os ensinamentos de Jesus em sua nova aliança. Por essa razão, os cristãos não devem buscar adoração no que era ensinado e praticado no Antigo Testamento. Se a adoração cristã se baseasse na lei, então o sacrifício de animais seria exigido na adoração de hoje. E não é exigido mais, porque o sacrifício de Cristo ele é permanente e para todos sempre, né? O sacrifício de Jesus cumpriu o sacrifício de animais para o perdão de pecados. A Bíblia diz que a lei foi cumprida ou abolida, Efésios 2, 14, versículo 15. Sendo assim, as formas de adoração debaixo da lei, incluindo sacrifícios, foram abolidos. Então, se alguém busca algo da lei, seja o que for, já está abolido. Já foi encravado na cruz, conforme Colossenses. Quem está debaixo da nova aliança será julgado pelo ensino de Jesus. João 12, versículo 48. Somos todos nós, estamos na nova aliança. O ensino de Jesus não julgará os que viveram debaixo da lei. A lei é a base dos julgamentos destes. Olha só o que diz Romanos 2, versículo 12. Todos que com a lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Então quem vai julgar os antigos é a própria lei. Os seguidores de Jesus devem buscar nele as instruções sobre como adorar. Como eu devo adorar? Como a igreja deve adorar? Devem buscar em Jesus. Ele é o Senhor. Ele sabe como nós devemos adorar.
As práticas de adoração da lei não se aplicam aos cristãos. As palavras de Jesus, João 12:48, não a lei, serão a base desse julgamento para nós. A lei incluía sombras físicas das realidades espirituais da adoração do Novo Testamento. Debaixo da nova aliança, a adoração precisa ser em espírito e também em verdade. Em vez de sacrifícios de animais, os cristãos devem oferecer a Deus sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Essa é a adoração que Jesus aceita. 1 Pedro 2, versículo 5. Devemos servir em novidade de espírito e não da caducidade da letra. Romanos 7, versículo 6. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Presta atenção. Que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, versículo 15. Tomar o devido cuidado, irmãos. Não só os dirigentes, não só aqueles irmãos que estão à frente, inclusive eles, mas também todos nós. Passamos a semana toda, de segunda a sábado, falando o quê? O que sai dos nossos lábios? Olha o que diz aqui. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então nós confessamos Jesus com as nossas palavras, com a nossa vida, com o nosso viver, para que no domingo a nossa adoração realmente seja aceita e seja completa, frutos de lábios que confessam o nome de Cristo, que glorificam a Deus, que glorificam a Jesus. Se o nosso pensamento for guiado pela palavra de Deus e obedecermos o que ela diz, o resultado será uma consciência tranquila. Nossas consciências podem nos incomodar se fizermos o que é certo, embora pensando que estamos fazendo algo errado. Uma má consciência não incomoda o indivíduo que vive de modo contrário ao que ele sabe ser verdadeiro. Em vez de julgar a justiça de uma prática por nossas consciências, devemos usar a palavra de Deus como nosso padrão. Então a justiça de Deus, o padrão de Deus, é que deve ser o nosso padrão. 1 João 4, 1 e 6 também. Não segundo a tradição dos homens. Uma tradição é ensino ou prática que é passado adiante. Três testes ajudam a determinar se a tradição é boa ou má. Primeiro, qual a sua origem? Segundo, ela acrescenta ou tira algo do ensino de Deus. 3, é uma prática numa área que Deus já fez uma escolha? A fonte de uma tradição é importante se a tradição vem de Deus. Precisamos aceitá-la se ela vem dos homens, podemos aceitá-la somente se ela não acrescentar uma prática numa área em que Deus já fez uma escolha. Então, ensinamentos que nós ouvimos dos irmãos precisam estar paralelo com a vontade de Deus. Se não está, nós vamos rejeitar, seja quem for que estiver ensinando. Então a nossa base, o nosso padrão, conforme os bereanos aprenderam, comparar com a Bíblia, comparar com a palavra de Deus que é ensinado, está em acordo com a vontade de Deus. Jesus dirigiu-se aos escribas e fariseus a respeito dos mandamentos de Deus e tradições. Olha só o que ele diz, Marcos 7, 7 a 13. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus, negligenciando a vontade de Deus por causa da vossa tradição? Isso está em Mateus 15, versículo 3. E agora Marcos 7, 7 a 13. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardai a tradição dos homens. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes.
e fazeis muitas coisas semelhantes. Então devemos tomar o devido cuidado para não cairmos no mesmo erro desses escribas fariseus, né? Paulo escreveu: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2, versículo 8. Ele escreveu a Tito para que instruísse os presbíteros no seguinte: não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Tito 1, versículo 14. Nós vamos envolver com coisas, né? Filosofias, perder tempo com essas coisas. Nós vamos ganhar tempo, né, estudando a Bíblia, verdade, ouvindo Jesus. O que Ele quer? O que Ele quer da adoração? O que Ele quer do nosso serviço? O objetivo dos cristãos é seguir Jesus. Temos que evitar práticas de homens que não constam no ensino de Deus. Isso não é de Deus, irmão. Vamos ajeitar. Vamos refugar, como Paulo fazia. Tradições humanas estão erradas se conflitarem com uma escolha que Deus já fez. Deus já estabeleceu. Deus já limitou sua vontade pela verdade. Não são erradas nem certas se Deus nada revelou sobre elas. Podemos praticar essas tradições segundo o nosso entendimento. O batismo é um bom exemplo. No batismo somos sepultados, como Romanos 6, versículo 4. Imergindo, estamos fazendo apenas o que Deus escolheu para nós fazermos, quando nós somos imersos nas águas. Aspergir é acrescentar uma tradição humana, que é inaceitável, porque Deus já fez a sua escolha, diferente nessa área. Então, pegando o exemplo do batismo, que a própria palavra no grego diz que é uma imersão em água, né? Quando você asperge uma pessoa no batismo, então já está mudando, está acrescentando algo que já foi estabelecido por Deus. Então, o nosso lema é falar o que a Bíblia fala e calar o que a Bíblia cala. Ou seja, seguir somente o que foi revelado, o que foi ensinado por Cristo. A fonte de uma tradição é importante. Se a tradição é de Deus, praticá-la é o certo. Praticar uma tradição de homens é errado, a menos que não viole alguma área que Deus já estabeleceu na sua escolha. Agora, adoração em espírito. A adoração deve estar correta não só na forma, mas também em espírito. Deus não só vê e ouve o movimento e a melodia dos nossos lábios, mas também ouve a melodia do coração. Deus vai lá no fundo. Eu estou apenas cantando da boca para fora? A minha adoração, a tua adoração é de frutos de lábios que confessam Cristo Jesus? A nossa adoração realmente é pura? É de uma vida com Cristo? De segunda a sábado, de segunda a domingo, todos os dias? Movimentos externos só produzem um momento de adoração se vierem da alma e do indivíduo. Vou repetir. Movimentos externos só produzem um momento de adoração se vierem da alma do indivíduo. Deus enxerga lá dentro, não no exterior apenas. A adoração precisa ser em verdade, como nós já vimos, mas também em espírito. João 4, 23 e 24. Mesmo formas de adoração que incluem apenas o que Deus ordenou, não tem valor se não envolvem o espírito. Se Deus quisesse apenas sons agradáveis, música profissional, orações e sermões poderiam ser tocados num único local. Se Deus não tivesse interesse na adoração em espírito, nós não precisaríamos congregar. E congregar é uma das coisas mais importantes que nós temos, que é a comunhão. Então, a adoração presencial, a comunhão presencial, não tem substitutos. Né? Se fosse apenas gravar, e ouvir, mas sem participarmos. Não. Hebreus 10, 25 não falaram, né? Não deixais de congregar. É o costume de alguns. Infelizmente, hoje está se tornando costume, nessa pandemia, né?
Precisamos acabar com isso. Vamos ter comunhão, ter contato uns com os outros, né? Em reuniões presenciais. E eu creio, e eu falo como presbítero, é hora de voltar às quartas-feiras. Por que não? Irmãos, temos um prédio maravilhoso, um local maravilhoso, fechado a semana inteira. Não pode ser assim. Reflita, será que Deus está contente? Um prédio que Ele reservou para nós, nos deu de presente, fechado de segunda a sábado. Apenas no domingo, 2, 3 horas ali por domingo. Não. É hora de voltar nas quartas-feiras. Como era antes da pandemia. Irmãos fiéis, dedicados, número menor, infelizmente, mas deveria ser um número muito maior. Eu vejo nas denominações, no meio de semana, cheio. E nós que propomos ser a igreja, de restaurar, de resgatar essa igreja bíblica, não reunimos no meio de semana, prédio fechado. Não. É preciso mudar. E o que vai atrair, irmãos, não é coisas que as denominações colocam. Show, pirotécnico, luz, instrumento musical, ou algo assim. O que vai atrair nós, a comunhão, a adoração, as reuniões de adoração, é Jesus. É a sua palavra. E a comunhão. Toque, o abraço, o aperto de mão, o estar junto e adorar junto uns com os outros. É isso que Deus quer. Vamos pensar nisso. Mas creio que é hora de voltar. É hora de você que não está indo no domingo, voltar também. Voltar. É hora. Os lugares mais limpos, mais purificados e mais preparados para estar pessoas no prédio, na igreja, né? Vamos pensar nisso. Deus quer que nossas expressões anteriores, porém, mais do que isso, eles desejam acompanhamento do coração. Paulo escreveu que os cristãos devem adorar, falando entre salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais. Efésios 5:19. Olha só, falando entre si, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Nossas atividades são aceitáveis somente se alcançamos a Deus no fundo dos nossos corações. De outra maneira, de outra forma, todos os nossos esforços são vazios e em vão. Podemos mostrar nosso amor por Jesus obedecendo aos seus mandamentos. João 14, versículo 15. Ele mandou aos apóstolos ensinarem que se tornassem discípulos, observarem tudo que eles ordenaram. Mateus 28, versículo 20. Quais são as implicações de fazermos tudo que ele ordenou? Primeiro, fazer tudo que ele ordenou, não deixando nenhum mandamento sem ser feito. Segundo, não fazer mais do que ele ordenou. Não ultrapassar. Qualquer coisa feita com acréscimo ao que ele ordenou não será fazer o que ele ordenou. 3. Não fazer menos do que ele ordenou. Não fazer menos. Se fizermos menos, não estaremos observando tudo que ele ordenou. 4. Não mudar o que ele ordenou. Se mudarmos alguma coisa, não estaremos fazendo o que ele ordenou. Os apóstolos obedeceram ao mandamento de Jesus de ensinar seus seguidores a observar tudo que ele ordenou. Lucas escreveu o seguinte a respeito dos primeiros cristãos: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. As diretrizes para a adoração da igreja são dadas no ensino dos apóstolos, que vem de Jesus. Paulo ensinou os cristãos a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4:6. Finalizando. A verdadeira adoração deve limitar-se aos parâmetros estabelecidos por Deus. Esse nós precisamos fazer. O que importa para mim, para você e para a igreja
é o padrão de Deus, é a vontade de Deus. Não a minha, não a sua, não a da igreja. Deus já estabeleceu. Vamos ser obedientes. Deus ama pessoas obedientes, que praticam sua vontade e colocam em prática seus ensinamentos. Não devemos acrescentar nem tirar nada do que Ele ordenou, mas devemos nos restringir à beleza simples da adoração que Ele pediu. Devemos adorar para louvar a Deus e não para impressionar os homens. Irmãos, cada domingo que eu estou presente nas reuniões, como o domingo agora, e os outros domingos, eu vejo a ordem, eu vejo a disciplina, um silêncio, um respeito, uma reverência da igreja, dos irmãos, sem gritaria, sem berro, sem espasmos, sem barulhada de instrumentos musicais. Só os frutos de lábios que confessam o seu nome. É maravilhoso. Eu me emociono muitas vezes durante cada reunião e a lágrima escorre, porque realmente eu vejo e percebo que essa igreja é a igreja verdadeira. E todos podem ser, desde que deixam as suas práticas errôneas, seus acréscimos, suas retiradas da palavra de Deus e obedeçam unicamente ao padrão que Deus estabeleceu. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim,
pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em